E o que nós queremos abordar nessa noite diz respeito a um dos fundamentos da fé cristã, das práticas que o cristão precisa ter na sua vida, que é a oração. Eu espero que você seja um homem, uma mulher de oração. Eu espero que você entenda e conheça a importância da oração. Mas eu quero falar nessa noite de orações que não são respondidas. Por quê? Deus não responde às minhas orações. Você já disse isso alguma vez no seu coração? Em algum momento da sua vida em que você buscava ou estava buscando ou até busca do Senhor algo, e você sentiu que Deus não está ouvindo as suas orações? Há momentos que nós experimentamos isso, porque nós vivemos na expectativa de respostas e resultados e retornos segundo a nossa própria concepção. Mas eu quero abordar sobre a realidade de orações que não são respondidas. Por que isso acontece? Por que Deus não responde às minhas orações? Mas eu espero verdadeiramente que você seja uma pessoa de oração, um cristão que ora. E entenda que orar não é comunicar nada a Deus sobre você. Deus já sabe. Deus não precisa que você ore para revelar algo a Ele. Mas quando nós oramos e o fazemos da forma correta, sim, não há uma oração ordenada. O Pai Nosso é um exemplo que Cristo Jesus nos oferece na palavra, um modelo, uma referência. Mas a oração possibilita que você conecte o teu coração com o coração de Deus. Mas há momentos que fazemos isso da forma errada. Há momentos em que o jeito, a forma que fazemos não encontra receptividade no coração de Deus. Por isso, orações não são respondidas. E talvez você possa em algum momento pensar: Deus não está ouvindo as minhas orações. Pode ser. Ou há uma impossibilidade da resposta de Deus chegar na sua vida. Sobre isso queremos abordar nessa noite. O profeta Abacuque, capítulo 1, versículo 2, faz uma manifestação que talvez poderia contextualizar os tempos de hoje, os momentos que vivemos. Se você nunca leu o profeta Abacuque, leia refletindo sobre os momentos contemporâneos que nós vivemos. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Ousado, hein? Senhor, até quando eu vou ficar clamando e o Senhor não está ouvindo? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Ou Jó, vivenciando intensamente momentos tão difíceis: Deus, tu me lançastes na lama e me tornei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti e não me respondes. Estou em pé, apenas olhas para mim. Ou o salmista: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Eu tenho 3 autores diferentes, todos inspirados pelo Espírito Santo, mas manifestando talvez aquilo que você esteja vivenciando nos dias de hoje.
dificuldades, angústias, desesperança, momentos intensos de uma dor, de algo aflitivo, e no seu coração começa a sentir, vir o sentimento: Deus não ouve as minhas orações. Mas eu gostaria primeiramente que você refletisse sobre a necessidade de você orar. Quanto você tem dedicado do seu tempo para orar ao Senhor? Como eu disse, não há necessidade de você orar para informar Deus sobre nada sobre sua vida, mas há uma extrema, indispensável necessidade de você orar para entender e ouvir o que Deus quer falar a seu respeito, sobre a sua vida, sobre o seu momento, sobre os propósitos que Ele tem sobre a sua vida. Nós cantamos que Deus cumpre suas promessas, mas quais promessas? O que Deus quer fazer com a minha vida? O que Deus quer fazer com esse momento na minha vida, através desse momento, para que eu entenda seu propósito e crie um alinhamento esperançoso de que Ele está controlando todas as coisas, se eu não o busco. Esse é o primeiro ponto de reflexão. Sabe, muitas vezes nós criamos expectativas que são tão simplistas, elas são tão frágeis, porque eu e você vivenciamos intensamente a nossa vida. Cada um é afetado, ou positivamente ou negativamente, no âmbito da sua própria vida, mas cada um cria, alimenta no coração expectativas e esperanças. E nós temos sonhos, nós temos anseios. O momento está difícil, está ruim, aflitivo, e desejamos rapidamente que haja alívio. E se tão somente viesse um refrigério, como aquele rico que ao morrer é conduzido ao Hades e fala: Senhor, pelo menos que alguém venha molhar a minha língua que está em aflição. Às vezes nós desejamos apenas e tão somente alívios, porque o nosso condicionamento, a nossa visão é muito limitado, e qualquer momento, qualquer alívio, qualquer variação favorável já nos é suficiente. Mas olha o que a palavra de Deus diz através do profeta Isaías, no capítulo 55. Está nos chamando para elevarmos as nossas expectativas, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os seus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Entenda uma coisa: se você quer encontrar os pensamentos de Deus, tire os seus pensamentos da terra. Os pensamentos de Deus estão nos céus. Os pensamentos de Deus são elevados, e nós pensamos muito no âmbito da nossa humanidade, ficamos muito condicionados e focados com essa transitoriedade tão breve da nossa vida. Qual é a expectativa? 90? Alguns centenários? Poucos? O que é isso na perspectiva de uma eternidade? E o nosso foco está em tudo que nós conseguirmos construir e vivenciar. Há um condicionamento de uma visão mais baixa do que a visão de Deus. Decidimos trilhar caminhos que nós escolhemos porque queremos chegar em destinos
pegando atalhos de formas mais fáceis, e o Senhor está dizendo: ó, meus caminhos não são como os de vocês, eles são mais altos, são diferentes. Por isso que às vezes eu e você administramos frustrações, e é isso que nós vamos entender, é sobre isso que nós queremos falar. Razões que encontramos na palavra de Deus do porquê as orações não são respondidas. Entenda uma coisa de uma forma concreta, definitiva, porque se fundamenta na palavra. Deus é fiel e em cumprir a sua palavra, e quando nós cantamos aquilo que Ele prometeu, Ele irá cumprir, isso é bíblico, se fundamenta na palavra. Isso não é palavra de homens para elevar seu nível de expectativas humanas. O objetivo da igreja é levar você a elevar o seu nível de expectativas espirituais, entender a sua identidade espiritual. Orações que não são feitas. Tem orações que não são respondidas porque elas não são feitas. Querem o que não têm, diz a palavra, e no entanto não têm o que desejam porque não pedem. Tiago capítulo 4, versículo 2. Muitos cristãos, inclusive esse que vos fala, em momentos de intensa necessidade, aflição, dor e lamento, abrem a boca para reclamar, lamentam, entram em depressão, procuram o pastor, procuram alguém, e queremos, de uma forma equivocada, terceirizar o nosso contato com Deus. Você vive um momento difícil, você vive um momento aflitivo, mas você não entende que Deus quer se conectar com você, Deus quer interagir com você. Sabe por quê? Porque Ele quer que você tenha o prazer, de experimentar dEle. Porque muitas vezes nós vivenciamos e nós vivemos nos deleitando com experiências de terceiros. Você abre o seu Instagram, espero que você tenha excelentes filtros nas suas mídias sociais, e de repente você ouve um testemunho impactante, daqueles que quebrantam o nosso coração, e você fala: mas que coisa maravilhosa, que Deus maravilhoso, e você vivendo miseravelmente, aflitivo, dolorido, desesperançado, e não entende que o que Deus quer não é o que Ele pode, não tem a ver com o que Deus pode fazer, porque Ele pode todas as coisas, é o que Ele quer fazer com a sua vida, e você não entende. E aí tem muito daquela rotina do crente ou da pessoa que quer terceirizar a intervenção dos céus, e se torna o crente 6 horas, né? 6 horas por mim, 6 horas, dá para ir orar na minha casa, dá para orar por minha vida. Queridos, a oração a gente não nega, oração é sempre um exercício também da nossa fé, em relação a pessoas que inclusive estão precisando desse suporte. Eu conheci uma igreja, uma liturgia de uma igreja, em que as pessoas, como vocês, como alguns fizeram, vieram à frente para receberem uma oração. E você não escolheu: eu quero que a Tuane ore por mim, não, eu prefiro que a Vanessa ore por mim. Não, você vem aqui prostrado, porque você sabe que alguém há de tocar você com uma oração, ou às vezes não dá nem tempo. Mas eu conheci uma igreja em que quem ia orar por quem ficava perfilado, e as pessoas escolhiam a fila para entrar, então a fila do pastor sempre era maior, exceto quando tinha um pastor visitante. Aí havia uma disputa, qual era a fila maior, pastor titular com o pastor visitante. E aqueles irmãozinhos, né, que estavam ali como vasos
para serem usados, as filas eram menores. Traduzindo, olha, a oração daquele lá tem mais poder. Queridos, a minha oração e a sua oração diante do Senhor tem o mesmo peso e a mesma validade. Então, se você precisa de uma oração, busque. Nós temos um ministério aqui, né, de oração. Nós temos pessoas que se propõem, estão dispostas a isso, mas nunca perca a oportunidade de você formalizar diante do Senhor, porque diz o seguinte a palavra: por isso digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, aquele que bate, a porta será aberta. Se você observou, e nós lemos o Evangelho de Lucas capítulo 11, versículo 9 e 10, toda essa narrativa te leva a uma dinâmica proativa. Tudo aqui diz respeito a uma ação, porque tem gente que quer encontrar e não sai para buscar. Tem gente que quer abrir portas, precisa de ter portas abertas, mas não bate nas portas. Tem gente que quer receber, mas não está pedindo. Tem gente que quer encontrar, mas não está procurando. E a palavra está dizendo, olha, tenha uma atitude, haja proativamente, busque, bate, procure, porque se você fizer isso, crendo, você vai receber. Então, o primeiro ponto é esse. Tem orações que não são respondidas, porque sequer estão sendo verbalizadas, sequer o seu coração construiu a intenção de buscar a Deus, para que algo aconteça de diferente na sua vida. Pecados não confessados. Tem orações que não são respondidas, porque tem no coração de quem está orando pecados que são ali guardados, que são ali, estão ali encontrando ambientes favoráveis. Salmo capítulo 66, versículo 18 diz: se eu tivesse contemplado o pecado no meu coração, Deus nunca me teria ouvido. O Senhor está longe dos perversos, mas ouve a oração dos justos. Deus despreza as orações de quem se recusa a ouvir a sua lei. Vou repetir para você entender. Deus despreza a oração de quem se recusa a ouvir a sua lei. Você quer que Deus ouça a sua oração, mas você não cumpre a palavra. Você quer que Deus abençoe a sua empresa, mas você está sonegando imposto. Você quer que Deus mude a circunstância de um relacionamento desconexo, de um relacionamento conflituoso, mas ali dentro tem a mentira, tem a pornografia, ali dentro tem a licenciosidade, o pecado está ali dentro, não está cumprindo a lei. Você não está alinhado com a palavra, você não está alinhado com o Senhor, você não tem intimidade com Ele. Por isso que a Bíblia diz, olha, Deus despreza. Quem despreza a lei, Deus despreza a oração. Quem despreza intimidade com a palavra, e por conseguinte intimidade com Deus e com o seu Espírito, não espere que Deus ouça as suas orações. Ah, mas pastor, de certa forma, as coisas têm acontecido na minha vida. Está aí. É a nossa visão imediatista, ou até de certa forma simplista, medíocre. Porque se você tem hoje um emprego, sustenta sua família, está em pecado, você acalentou o pecado. Sabe o que é acalentar o pecado? Pecado, vem aqui,
Fica aqui comigo. Isso é gostoso, isso é prazeroso, porque pecado diz respeito à satisfação da carne. Então acalentar o pecado é ter um relacionamento, uma convivência com o pecado. E a despeito disso, tem chegado na sua vida sustento, tem chegado na sua vida provisão. E aí equivocadamente, porque a minha visão, a sua visão é muito terrena, ela é baixa, até que não está ruim, até que vai dando para levar. Quando eu e você deveríamos primeiramente entender que o pecado ofende a santidade de Deus e faz separação do nosso coração com o coração de Deus. Mas então, como explicar que algo tem chegado na minha vida e na sua vida? Deus derrama graça e misericórdia sobre você. Se Deus retirar a graça e a misericórdia, eu e você seríamos consumidos. É por isso que ainda você está sendo sustentado. Mas lembra que nós lemos que os nossos pensamentos, que os pensamentos de Deus estão exponencialmente mais altos, estão nos céus, que os caminhos do Senhor estão nos céus. Mas você e eu estamos nos contentando com caminhos terrenos, com pouco, com as migalhas. E Deus tem tanta coisa mais elevada, mais sublime, potencialmente, que você não consegue discernir. O nosso coração humano não consegue interpretar os projetos, os planos de Deus para nós. Parece palavra de coach, né? Mas é palavra de Deus. Eles só estão copiando, e de uma forma muito frágil, muito ruim. Porque os planos de Deus para a sua vida são exponencialmente maiores do que você consegue discernir. Mas o pecado acalentado, porque a Bíblia está dizendo assim, olha, se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. A Bíblia não está dizendo, olha, se eu cometesse um pecado, Deus não me ouviria. Não, eu e você, infelizmente, continuamos com essa natureza pecaminosa, porque acalentar o pecado é conviver com ele. A palavra de Deus diz que o crente, aquele que aceitou a Cristo, não tem mais prazer no pecado. O pecado torna ser um incidente. O pecado é algo que acontece de uma forma incidente, não desejado, não procurado, não amado. O pecado se torna repulsivo, mas quem acalenta o pecado, olha para o pecado e ainda o deseja, ainda o procura. E quem está nessa sintonia, entenda, Deus não responde às orações. Falta de fé e confiança. Como eu e você queremos intervenções celestiais, porque você pode se contentar com intervenções humanas, intervenções de ajudas humanas. Mas quando você olha na perspectiva, nesse caso, nessa situação, só os céus, só uma intervenção divina para trazer solução. Mas o seu coração não crê, você não tem fé que Deus pode fazer. Você olha para o cenário da sua vida, do seu casamento, das suas finanças, da sua saúde, qualquer cenário possível e imaginável, em que você vê o caos. Você vê que aquilo que você observa, você fala, isso aqui não tem jeito, só Deus pode salvar meu casamento, só Deus pode salvar a minha vida, a minha saúde, as minhas finanças. Você entende que você já tentou de todas as outras formas, já tentou resolver, bateu cabeça, tentou de todas as formas possíveis e imagináveis. Aí você reconhece, não, só Deus. Mas você no fundo está dizendo, olha, quer saber? Nem Deus. O negócio está tão zoado, está tão complicado, está tão feio, tão difícil, que nem Deus. Por isso casamentos são desfeitos,
Por isso que filhos são abandonados, por isso que ruínas financeiras se instauram na vida das pessoas, porque há uma entrega, há um conformismo diante do caos, quando Deus, na sua onipotência e na perspectiva de acessibilidade em Cristo, para os filhos, está com a mão estendida, pronto para intervir, mas o teu coração não tem fé, por isso a derrota se instaura e as respostas não vêm. Peça, porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Ora, acredita em Deus, ora, está na pegada, está fortalecido, crê, está experimentando a intervenção miraculosa dos céus nas áreas diversas da vida, e ora, desanimado, aborrecido, depressivo, não crê que Deus pode fazer. Sabe com quem se assemelha esse comportamento? Vai lá para o livro de Êxodo e vê o comportamento do povo de Israel. 440 anos de cativeiro, 10 pragas, intervenção dos milagres de Deus, libertação, Mar Vermelho, murmuração, Mar Vermelho se abre, povo atravessa seco, Mar Vermelho fecha, consome Faraó com os seus soldados, deserto, falta de água, murmuração, e foi assim, e a gente olha e fala, mas que povo obstinado. Deus dia a dia se manifestando, dia a dia provendo, dia a dia num deserto inóspito, desprovido de recursos, sustentando milhares e milhares de pessoas. A gente lê isso e fala, mas é inexplicável, que povo obstinado, que povo de coração tão duro. Olha para o teu coração, eu olho para o meu. Quantas vezes eu me comporto e já me comportei como alguém que estava lá junto com Israel, o comportamento era mesmo. Eu me esqueço do dia de ontem, quando Deus interveio de uma forma sobrenatural, mas a circunstância do dia de hoje é o dia de hoje. E eu me esqueço da fidelidade de Deus do passado, daquilo que Ele fez ontem, e hoje eu falo, não tem jeito, isso aqui nem Deus vai fazer. E assim vamos indo. A melhor maneira de vencer a falta de fé é sintonizar a sua mente na grandeza e majestade, poder, bondade do nosso Deus através dos séculos. Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Foi o que fizemos. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez, somos deles, somos seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece de gerações a gerações. Deus é fiel, igreja. Deus é fiel, e aquilo que Ele prometeu na sua palavra, Ele há de cumprir. Creia nisso. Outro motivo para orações não serem respondidas, motivos carnais e egoístas. Alguém aqui já orou para ganhar na Mega Sena? Não responda, não precisa responder. Mas em algum momento você já pensou, cara, 150 milhões, aí você fica pensando, com 150 milhões,
Primeira coisa, vamos entrar num nível de sinceridade. Você é crente, crê em Deus, você é fiel ao Senhor, né, Pelé? Aí você olha, 150 milhões. Você já pensa, Senhor, 15 milhões de dízimo. Você já pensa assim, né? Porque você já quer negociar o seu coração. Olha só como é que é a nossa visão. Ah, gente, quem nunca? Para, né? Para. Que aí você quer de alguma forma você quer convencer o seu coração, achando que você inclusive está convencendo o coração de Deus. Senhor, são 15 milhões de dízimo, fora o tanto de oferta que eu vou dar. Aí eu faço um desafio, né, para os ministros aqui da casa, para a liderança. Como é que você vai entrar na lotérica para fazer o seu jogo? Você vai se disfarçar? Vai dar um jeito de disfarçar a sua... Porque o diabo sempre nos escandaliza e sempre nos envergonha, pode ter certeza. Você vai estar na fila da lotérica. Na hora que você está fazendo seu joguinho, vai entrar a irmãzinha, vai entrar alguém para pagar uma conta, e você com o boleto, aquele negócio na mão lá, né? Cuidado, ó, lembra, caminhos de Deus altos, pensamentos de Deus altos. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, diz a palavra. Nem para o diabo sobrou nada. O diabo não tem nem a chave do inferno, porque a chave do inferno Cristo Jesus tomou quando ressuscitou ao terceiro dia. Ele não tem nem a chave da casa dele. Tudo é do Senhor, a prata, o ouro, tudo é do Senhor. Então, vamos pensar com os pensamentos de Deus, porque pensamentos carnais, desejos carnais, motivos carnais e egoístas não são correspondidos em oração. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Senhor, seria tão bom se eu conseguisse comprar um rancho, se eu conseguisse comprar uma chacrinha. E Senhor, põe no pacote um jet ski, porque as crianças vão curtir. E Deus abençoou sua vida, você semeou no reino, tudo que a gente semeia a gente colhe, e você conseguiu comprar um rancho. E tem lá um belo jet ski. E aí você parou de vir à igreja. Você que servia na casa do Senhor com intensidade, com alegria, entrai na casa do Senhor com alegria, serviu com alegria, você sumiu, você transformou a bênção em maldição. Por isso que o Senhor não corresponde orações que estão fundamentadas, embasadas em pensamentos egoístas. A oração que Jesus nos ensinou tem como referência não a nós, não tem nada a ver conosco, porque Jesus nos ensina: Pai nosso, não é seu, não é exclusividade sua, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Sabe, o dia que eu e você entendermos e entrarmos em alinhamento e sintonia com a vontade de Deus, num discernimento espiritual que só é alcançado num nível de intimidade. Minha esposa não está aqui, minha filha está indo embora hoje, a mais nova já foi, agora à tarde. Hoje é um dia de despedida. Nós completamos em janeiro 40 anos de casamento. Nesses dias, nesse tempo, tem coisas que a minha esposa não precisa falar. Eu já sei o que ela quer, ou eu já sei como é que o coração dela está. Quem é casado aqui sabe o que eu vou dizer. Sabe quando você faz dá aquela palavra, faz alguma coisa errada, e que só o olhar da sua esposa já dá um arrupio aqui no cangote? Porque você sabe que pisou na bola, ela não precisa falar nada, só o olhar dela já é didático, você já sabe.
o que ela quer dizer. Só comigo? É só comigo? Também, né? Obrigado pela solidariedade. São 40 anos de convivência. O tom da voz no telefone, eu consigo discernir as emoções. Sabe como é que isso acontece? Intimidade. Intimidade por experimentação. Intimidade por viver, por trocar, por partilha. É isso, é sobre isso que Deus quer falar com você. Fugir da superficialidade e do distanciamento. Você colocou Deus, encastelou Deus, colocou Deus num lugar muito distante, porque te é mais fácil administrar assim. Você coloca Deus distante de você, quando na verdade, como um pai amoroso, Ele quer ter um relacionamento de proximidade de você. Conflitos não resolvidos. O nosso relacionamento principal é com Deus, mas Ele se preocupa e tem direito sobre outros relacionamentos. Relacionamento com o seu próximo. Queremos respostas de oração, mas estamos com relacionamentos na comunidade, às vezes na família, às vezes até dentro do relacionamento conjugal, na igreja, nós estamos com relacionamentos desconexos. Sintetizando de uma forma simplista, eu não vou com a cara do fulano, eu não gosto dele, eu não consigo amá-lo. Na verdade, se eu não consigo amá-lo, qual é a tradução disso? Há uma neutralidade aqui. A gente já aprendeu que no reino espiritual não tem neutralidade. Se eu não consigo amar, então eu odeio, ok? Então, eu quero que Deus responda as minhas orações. E por que eu creio que Deus responde as minhas orações? Porque eu creio que Ele me ama. Então eu quero que o amor de Deus chegue na minha vida e traga alívio, suporte, transformações. Mas eu não quero externar amor na vida do meu irmão. Eu não quero que o toque do amor, do meu amor, chegue na vida do meu irmão. Olha o que a palavra de Deus diz em Marcos 11, 25. Quando estiverem orando, estamos falando de orações não respondidas, ok, igreja? Estão comigo? Estamos acabando, tá? Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Isso é forte. Você quer perdão de Deus para a sua vida, você não consegue perdoar o seu irmão. Na sequência, portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar, vai primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois venha e apresente a sua oferta. A palavra está dizendo, olha, mais importante do que ofertar, do que dizimar na casa do Senhor é amar. Porque às vezes eu equivocadamente posso pensar, não, eu serei um dizimista fiel, eu serei um ofertante voluntário na casa do Senhor, mas eu não vou amar o meu irmão. Eu com o que eu tenho, que aqui é materialismo puro, aqui é a manifestação da matéria, com o que eu tenho, com os recursos que eu tenho, eu cumpro a palavra no âmbito da fidelidade, mas no chamado de amor, não. E Deus está falando, olha, mais importante do que a tua oferta é o amor. Deixa a tua oferta quietinha e vai se reconciliar com o teu irmão. Inverta a polaridade. Primeiro ame. Se for para elencar uma sequência de valor, não estou desconsiderando o ato de fidelidade de dizimar e de ofertar. Isso é bíblico. Mas amar também é bíblico. E você não pode fazer uma coisa compensando a outra. Você pode ser também a pessoa mais amorosa, cordial, solidária que possa existir nessa igreja, e você
não está honrando ao Senhor com seus dízimos e ofertas, você também está errado. Mas o que nós lemos aqui, fundamentando porque orações não são respondidas, é porque eu deixo de amar. Coração incompassivo. O que é um coração incompassivo? É aquele coração insensível à necessidade do irmão. Deus abençoou a sua vida, Deus proveu na sua vida, você tem recebido do Senhor provisão e recursos, mas o teu irmãozinho que está em carências materiais ou espirituais, você é insensível. Você se deleita com o agir de Deus na sua vida, com o refrigério do agir de Deus na sua vida, e você insensibilizou o seu olhar e você não vê a necessidade do seu irmão. É como o levita, ou como o que desce pelo caminho, o sacerdote, levita e sacerdote, dois que tinham possibilidades de conexões, de intimidade com Deus, pelo ato de ofício, tinham intimidade com Deus. Ao olharem alguém moribundo, porque foi atacado, porque foi fragilizado, quase à morte, isso não tem nada a ver comigo. O sacerdote falou: não, se eu tocar, eu posso me tornar impuro. O levita falou: isso aqui não é minha função. E o bom samaritano vai lá e acolhe. Se você não tiver um olhar de misericórdia para com o seu irmão, pode entender o porquê muitas vezes orações não são respondidas na sua vida. E por último, orações altivas, orgulhosas. Só para fundamentar o coração incompassivo, Provérbios 21:13: quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. É forte isso. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Eu falei de manhã, nós temos uma célula, que agora eu já não trato mais nem como célula, é como uma frente missionária, lá no Jardim Pevi. Há muita carência de assistência material lá, e graças a Deus a igreja tem correspondido, e nós temos entrado com provisão material, mas também já há um bom tempo com provisão espiritual. São pessoas carentes que necessitam todos os meses de uma intervenção material da igreja, mas quando são chamadas, porque alguns já foram tocados e já entenderam os propósitos da transformação do amor de Deus, quando você conclama para eles ofertarem, eles têm ofertado. São pessoas necessitadas, mas ainda assim têm ofertado, têm oferecido do pouco que tem para partilhar com quem não tem nada. 2 homens subiram ao templo para orar. Orações altivas, entenda o que é uma oração altiva. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Esse homem não estava mentindo. Esse homem não estava mentindo, e ele orava no íntimo. No coração dele, tudo o que ele fazia transformava ele em alguém especial. Ele não adulterava, ele não mentia, ele era dizimista fiel, ele cumpria toda uma rotina espiritual bem ajustada. Mas isso não o transformou em alguém melhor. Isso não transformou ele em um filho querido, especial. O outro, o publicano,
ficou à distância e nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Entenda uma coisa: há uma multiplicidade de pessoas nesse lugar, há uma grande diversidade de pessoas, inclusive de capacidade e potenciais profissionais, financeiros. E se nós estivéssemos num plenário, onde nós tivéssemos aqui multimilionários, pessoas de relevante autoridade no âmbito do município, do estado, ou até mesmo do governo federal, não importa, poderia estar aqui ministros da Suprema Corte, presidentes, ministros de estado, poderiam estar aqui, embaixadores, poderiam estar aqui, pessoas que você tributa uma relevância de poder muito grande. Sabe o que seríamos todos nós e o que somos todos nós? Assentados nesse lugar, todos somos pecadores. Todos nós nos igualamos diante do Senhor, da glória e majestade do Senhor, como pecadores, carentes da graça e da sua misericórdia. Somos todos iguais. Na altivez do seu coração diz: Senhor, eu sou melhor. Senhor, eu não sou como esse publicano, eu sou melhor que ele, então eu mereço mais. Não, você não merece mais. Se não houver sobre nós, pelos méritos de Cristo Jesus, o nosso Salvador, graça e misericórdia sendo derramada sobre nós, nós não merecemos nada do Senhor. Se Ele nos alcança com a sua intervenção divina, não é porque você é melhor, não é porque eu sou melhor, é porque a graça e a misericórdia do Senhor, ante a nossa condição de pecadores, nos visita. Então, uma oração de alguém que se encastela, que se coloca numa plataforma de relevância: não, eu sou pastor, eu sou ministro, eu sou líder, eu sou. Não, filho, você não é nada. Não é nada, não somos nada, somos todos miseráveis. Miserável homem que sou. Quem disse isso foi Paulo, gente. Entenda de uma forma definitiva, para que você saia daqui jubilando de alegria. Se orações não têm sido respondidas na sua vida, não é porque Deus não quer responder. Talvez tenha orações que estão bloqueadas pelos nossos corações. Deus já liberou a resposta, elas não estão acessíveis aos nossos corações. Mas essa é uma noite diferente, essa é uma noite especial, essa é uma noite de tratamento da palavra e do Espírito. Portanto, que eu e você, a partir dessa revelação, nos coloquemos em alinhamento, em convergência. Sabe o que a Bíblia diz? Quando a vontade de Deus converge, ela vai para a mesma direção, ela se encontra. Quando a minha vontade e a vontade de Deus se igualam, eu posso pedir o que eu quiser, porque eu não vou pedir para mim, eu vou pedir segundo o coração de Deus. Então tem muito mais a ver com você deixar de lado a sua visão, os seus planos e projetos, e entender que os planos, projetos, sonhos de Deus são exponencialmente maiores. Eu não sei o que você projeta para a sua vida. Eu sei que você não projeta o fracasso. Eu sei que você não projeta coisas ruins, nem para você, nem para sua família, nem para os seus filhos. E por isso você sonha, por isso você ambiciona, por isso você trabalha, se envolve. E isso é bom, não está errado. Mas eu e você precisamos entender que os sonhos de Deus, os planos de Deus, os projetos de Deus são exponencialmente maiores. Talvez você esteja ambicionando ser um microempresário e Deus quer te transformar num grande empresário. Talvez você esteja ambicionando ser alguém que tenha uma participação, por mais sutil que seja,
na obra do Senhor e Deus quer transformar você num grande evangelista. Só Ele e você poderão encontrar a convergência. Procure, deseje, bata que vai abrir. Procure que você vai encontrar. Deseje que você vai receber. Fique em pé. Fique em pé. Para nós encerrarmos, eu quero fazer só mais um apelo. Um apelo que ainda não foi feito. Daqueles que estão aqui conosco, que entenderam que Deus se move a seu favor e quer transformar a sua vida, quer mudar a sua vida. A palavra de Deus diz que aqueles que estão em Cristo são pessoas novas, transformadas. E se há alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar a sua vida a Jesus, entregar o seu coração a Jesus para experimentar essa nova vida que Ele tem para oferecer, aquele que nunca fez isso, se você já entregou a sua vida a Jesus, fique seguro, convicto da sua salvação. Mas se há alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar a sua vida a Jesus, aonde você está, só levante a sua mão, nós queremos orar com você. Há alguém? Alguém conosco nessa noite que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Aonde você está, só levante a sua mão, nós vamos orar com você. Amém. Deus é muito precioso, Cristo Jesus é muito precioso para nós não ficarmos insistindo muito. É uma objetividade absoluta, é uma oferta de amor que vem dos céus. Para os demais, quero convidar, a partir de hoje, entrar numa determinação de orar insistentemente, num alinhamento com os céus, numa busca de entendimento de propósitos e vontades e desejos celestiais, não mais humanos. Deus tem planos para a sua vida. Deus tem planos muito grandes para a sua vida, mas você precisa procurá-los. Você precisa desejá-los para serem encontrados. Amém? Senhor, muito obrigado por mais uma noite de visitação do Teu Espírito. Obrigado, Senhor, porque em tudo nós vemos a Tua mão tocando os nossos corações. Em tudo, Senhor, nós vemos o Teu agir. Em tudo, Senhor, nós vemos a Tua condução em amor para nos encontrar. Pai, muito obrigado, porque o Teu Espírito falou aos nossos corações. Houve apontamentos proféticos liberados nessa noite, palavras, Senhor, de conhecimento, palavras, Senhor, de revelação foram liberadas, palavras, Senhor, de fé, de alinhamento, de conversão, de transformação, toques particulares, especiais do Teu Espírito aconteceram, porque encontraram corações desejosos, que creem, Senhor, nos céus, que creem no sobrenatural, que creem no nome poderoso de Jesus. A todos, indistintamente, ouve o clamor do coração. Teu Espírito que sonda cada coração, entregue algo dos céus, para que ao sairmos daqui, durante essa semana, possamos experimentar aquelas respostas, Senhor, que não estavam chegando, aquelas orações que sequer foram formuladas, mas que nessa noite estão sendo colocadas diante do Teu altar, que cheguem como oferta de gratidão, como cheiro suave de corações que creem no Teu poder, e o Senhor possa derramar graça e misericórdia, livramentos, aberturas de oportunidades de emprego, reconexões emocionais, restauração de saúde,
Ó Senhor, não há limites para o agir do Teu poder sobre a Tua igreja, porque nós cremos no Teu poder. E a Ti, Senhor, em gratidão, elevamos, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, no doce nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém, amém e amém. Aleluia, aleluia. Antes de enfrentar a bênção apostólica, queria rapidamente avisar: homens, próxima sexta, Strong Brothers, conto com a presença dos homens que estão aqui. Culto Strong Brothers. Se você nunca veio num Strong Brothers, você está perdendo. Deus está alinhando o coração dos homens dessa igreja, promovendo transformações. Homens que estão entendendo o chamado de Deus para o seu posicionamento paternal, de marido, de vida. Não deixe de comparecer. Também avisar a igreja: em agosto nós teremos 24 horas de adoração. Nunca fizemos isso. 24 horas de adoração, do dia 11 ao dia 12, estaremos 24 horas com a igreja aberta para louvar e adorar ao Senhor. E por último, conferência do Espírito Santo. Vocês viram, 17, 18, 19, pastor Esther, líder do profético, pastor Toninho, da IAC de Adamantina, e finalizando no sábado, o pastor Haldman. Isso aqui vai pegar fogo, você não pode faltar. Posso contar com vocês? Amém. E na terça-feira, aqui, a conferência será aqui, tá? Não era Araçatuba não. Aqui, ó, a casinha nossa aqui, no nosso quintal, tá? Terça-feira, líderes, igreja, temos celebração apostólica. Não perca a oportunidade de estar na casa do Senhor. Ergam suas mãos. Que o amor de Deus, amor que um dia te alcançou, e porque te alcançou, transformou a sua vida. A graça e a misericórdia de Cristo Jesus, que é o que te sustenta, que é o que te capacita a continuar na jornada da vida, e as consolações, os ensinos, a força do Espírito Santo de Deus estejam com todos hoje e eternamente. Amém? Amém. Deus abençoe. Deus abençoe.